27 de março de 1995, na Via Palestro, em Milão, na Itália. Um homem muito chique sai de casa com a sua bicicleta para aquilo que deveria ser mais um dia normal de trabalho. Mas o que o Maurizio Gucci nem imagina é que, dali a poucos minutos, ia ser vítima de 4 tiros a queima-roupa, bem na escadaria do familiar prédio onde ficava o seu escritório na altura do número 20. O herdeiro da grife mais poderosa da Itália morreu há 30 anos. Mas para a gente entender melhor esse crime, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo para conhecer melhor a história sombria da família Gucci. Mas antes de eu te contar essa história, deixa eu me apresentar. Caso você seja novo por aqui, olá, eu sou a Thay Baranhano. Você está na Thay TV. Nesse mês de outubro, eu me propus a trazer só histórias de crimes da moda. E esse é o primeiro vídeo sobre o assassinato de Maurizio Gucci, o herdeiro da Gucci. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque esse mês a gente vai ter muito conteúdo sobre crimes reais na moda. Gente, a nossa história começa em 1916 com o Guccio Gucci, que é o grande fundador da marca. Lá em 1916, ele era apenas um jovem rapaz que morava em Londres e que trabalhava em um hotel de luxo, o Hotel Savoy, gente. E lá ele era responsável por carregar as malas, a burguesia da elite para os quartos deles. E esse rapaz, que sempre foi muito astuto, percebeu o seguinte: gente, mas essa elite eles gostam de uma mala bem feita, uma mala de couro. Isso ficou na cabeça dele. Em 1921 ele volta para Florença. E em Florença ele decide abrir a própria oficina dele de malas artesanais. E o que ele pensa? Vou misturar essa elegância sofisticada de Londres com alguns elementos toscanos. E foi assim que nasceu a Gucci. E ó, não demorou muito para a elite italiana se apaixonar pelas malas Gucci. Elas se tornaram um símbolo de luxo, de durabilidade e de alta qualidade. Em 1953, o Guccio acaba falecendo. E ele teve 4 filhos, todos homens, gente. Só que quem comanda a empresa mais afinco, mais à frente, são só 2 deles, que é o Aldo, que fica responsável pela expansão global da Gucci lá em Nova York, e o Rodolfo, que fica com a sede em Milão. E assim, é muito importante dizer que a Gucci sempre teve muito orgulho de ser uma empresa familiar, de deixar tudo ali dentro da família. Só que assim, né, gente, a gente sabe que tudo que envolve negócios, família e muito dinheiro não acaba bem. Os conflitos até que demoraram um pouco para eles aparecerem, porque é o seguinte: o Aldo, que é o responsável pela expansão global da Gucci de Nova York, ele tem 3 filhos, também todos homens, que é o Giorgio, o Paolo e o Roberto. Já o Rodolfo, que ficou com a porção de Milão da Gucci, ele só tem um filho, o Maurício. E aqui, gente, eu acho importante a gente ressaltar que a mãe do Maurício, ela faleceu quando ele tinha só 5 anos de idade. Pois é. Então esse menino acabou sendo criado por governantas, por empregadas da casa. Porque o Rodolfo não tinha tempo. O Rodolfo era empresário. Ele tinha mais o que fazer do que cuidar de filho, entendeu? É péssimo, mas é verdade. Então, o que acontece? Essa relação de pai e filho é uma relação distante. O Maurício, ele cresce tímido, ele cresce mais introspectivo e, como é muito comum de acontecer, ele tem um certo desprezo pelos negócios da família, afinal, são esses negócios que tornaram ele e o pai distantes um do outro. Mas assim, ó, gente, apesar do Maurício ser um rapaz muito tímido, ele tinha vida social, tá? Ele tinha vida social, ele gostava de umas festinhas. E foi numa dessas festinhas que ele conheceu quem? Sim, ela,
Patrícia Reggiani. E aqui nesse ponto da nossa história, eu quero esclarecer algumas coisas que foram trazidas pelo filme A Casa Gucci. Father, Son and House of Gucci. A primeira dessas coisas é o fato de que a Patrícia do filme é só uma pobre coitada, gente. Ali mostra que ela trabalha numa empresinha de ônibus, que não é lá grandes coisas, e que ela é uma sem cultura e não sei o quê. Gente, isso não é verdade, tá? A Patrícia vem de uma infância, sim, muito pobre, porque a mãe dela, Silvana, realmente era uma garçonete. Só que a vida da família muda completamente quando a Silvana se casa com um empresário rico, que é o Ferdinando Reggiani, que ele tem essa frota muito grande de ônibus em Milão. Então a vida dele se transforma quando ela ainda é muito criança. E que fique muito claro que o Ferdinando, ele adorava mimar a Patrícia. Sim, ele dava casacos de pele, ele dava joia, ele fazia todas as vontades dela. E isso explica muito o comportamento que ela tem, assim, pro resto da vida. Eis que, gente, em uma bela noite, em uma festa qualquer, o destino de Maurizio Gucci cruza fatidicamente com a dessa mulher maravilhosa, extrovertida, exuberante, que é Patrícia Gucci. E aqui é outro ponto problemático do nosso filme. E eu vou dar uma militada aqui. Vou dar uma militada porque eu vou dizer que é até um pouco sexista. Sim, não que a Patrícia Reggiani mereça muitas defesas, gente. Mas a grande questão é que no filme eles retratam como se ela tivesse corrido muito atrás do Maurício, o que não é verdade. Na realidade, eles tiveram só dois encontros. No segundo, ele já pediu ela em casamento. E assim, né, gente? O Maurício cresceu castrado por esse pai, sempre muito tímido, introspectivo. E aí ele conhece essa mulher que é linda, exuberante, alto astral, divertida, extrovertida, conversa com todo mundo. Fica difícil de resistir, né? Mas aí que entra o nosso pai, o Rodolfo. O Rodolfo era contra o casamento, a união do Maurício com o da Patrícia. Porque assim, a Patrícia até pertencia à elite, mas ela não tinha algo que era muito fundamental para uma família como a Gucci, que é uma família tradicional, que é o peso de um sobrenome antigo. Sabe aquela história do old money e o new money? Pois é, a Patrícia era um new money, ou seja, uma nova rica. O sobrenome dela não vem de gerações de famílias multimilionárias. Agora, Gucci tem um peso diferente. Então, o Rodolfo ali, ele era um pouco contra esse casamento, muito porque ele achava que o Maurício merecia mais e melhor. O casamento acontece, gente, não tem o que fazer. O casamento acontece e agora nós temos o Maurício distante do pai. Só que ele vai encontrar um acalento, um conforto no tio Aldo. Lembra do tio Aldo, aquele irmão que herdou a parte global da Gucci lá em Nova York? Pois é ele que acolhe o Maurício e a Patrícia. E assim, o tio Aldo, ele era conhecido por ser muito carismático, um visionário, um excelente vendedor. Então ele recebe esse casal jovem de braços abertos lá em Nova York. E não só isso, tá, gente? Ele ensina o Maurício a trabalhar dentro da Gucci e também é o responsável por fazer o pai e o filho, Rodolfo e Maurício, se reaproximarem. Ele também consegue fazer com que o irmão aceite a Patrícia na família. Eu acho válido ressaltar que nos anos 70, a Gucci estava no auge, gente. O Made in Italy, sabe, feito na Itália, virou um, um sinônimo máximo de luxo no mundo todinho. E assim, o casal, Maurício e Patrícia, também estava vivendo seu auge, tá? Eles moravam num apartamento duplex que foi dado pelo pai do Maurício ao casal, que hoje, gente, esse apartamento flex, hoje, ele vale algo em torno de 35 milhões de dólares.
Eu não sei nem, eu não sei nem quanto que é isso. Não tenho nem noção de quanto dinheiro é isso. Em reais, vai dar ali em torno de o quê? Uns 185 milhões de reais. Você sabe quanto que... Gente, vocês sabem quanto que é 185 milhões de reais? Não. Eles fizeram parte da elite nova-iorquina dos anos 70 e era uma vida de realeza moderna. Tudo vai muito bem, gente, até 1983, porque o que acontece? Esse é o ano em que o nosso papi, o Rodolfo, ele falece. E lembra que eu contei para vocês lá no início que o Maurício era o único herdeiro dele? Pois é. Ou seja, o Maurício agora ele tem 50% de tudo que o Rodolfo tinha. Enquanto o tio Aldo, que é quem tem os outros 50%, ele divide pelos 3 filhos. Ou seja, tem muito poder na mão do Maurício. E a Patrícia, hein, gente? Bom, a Patrícia é engraçado porque ela nunca escondeu que ela queria fazer parte da gestão da Gucci. Só que naquela época, ali pelo início dos anos 80 e final dos anos 70, não tinha muito espaço para mulher na Gucci. Mas isso nunca impediu ela de ali no off, ó, dar uns conselhos pro Maurício. E assim, ele ouvia, tá? Ele ouvia bastante a Patrícia, diga-se de passagem. Só que aí, vocês lembram quando eu falei para vocês também que não tem como, gente, não tem como envolver tanto dinheiro, família e negócios? Pois é nesse ponto que a nossa história começa a implodir. Só que para vocês entenderem como que a coisa começa a degringolar, a gente precisa conhecer mais um personagem aqui, que é o primo, o Paolo. Inclusive, eu acho um dos maiores pecados do mundo o que foi feito com o Paolo em A Casa Gucci. Começando pela escolha do ator, que é o Jared Leto, que transformou o primo Paolo em um palhaço. Gente, o que é aquilo, pelo amor de Deus? Paolo não era um palhaço, gente. Pelo amor de Deus, ele era um designer e ele realmente só queria ser reconhecido como designer, mas ele era talentoso, inclusive por um tempo ele realmente trabalhou em linhas secundárias da Gucci como estilista. Mas o que acontece? O Paolo é filho do tio Aldo, um dos 3 filhos. Ou seja, ele tem ali os seus 16%, 17% das ações da Gucci. E ele tá ali a fim de ser reconhecido como estilista, ele quer alçar os próprios voos, ele quer carreira solo. E ele procura o primo, o Maurício, e diz para ele: Olha, primo, eu tô a fim de vender a minha parte das ações. Tu não tá interessado em comprar? E o Maurício imediatamente disse: Lógico. Porque com 50% mais esses 16, 17% do primo, o Maurício se torna diretor da Gucci e o sócio majoritário. E aqui, sendo bem sincera, eu acho que o Maurício foi sim um pouco sacana com o tio Aldo. Porque em nenhum momento ele contou para o tio, que era o grande pilar da Gucci naquele momento, que agora ele era o diretor e também o sócio majoritário. Sabe como que o tio Aldo descobriu, gente? O tio Aldo descobriu isso depois que eles tiveram uma briga e que ele foi praticamente expulso de dentro da Gucci. Eles brigam e no dia seguinte o tio Aldo encontra todas as portas dos escritórios da Gucci fechadas para ele. A Patrícia até diz em um dos documentários que eu assisti para trazer essa história para vocês que se o Maurício ficasse obcecado por alguma coisa, aquela coisa ia ir à falência. Porque ele era um péssimo gestor, gente. Ele era terrível como gestor. E aí a Gucci enfrentava muitos problemas, né? Era a gestão fraca, era problema com falsificação, a queda do prestígio. A Gucci estava indo de muito mal a muito pior ali pelo final dos anos 80. E é engraçado porque a Gucci ela se transforma em um grande avatar do relacionamento do casamento do Maurício e da Patrícia. Porque quando os negócios começaram a de fato afundar, o casamento deles afundou junto. Então, assim, gente, no fim dos anos 80, a coisa estava tão ruim para o Maurício dentro da Gucci que ele decide pegar essas ações
dele e vender para um grupo de investidores árabe para tentar assim salvar a empresa e tentar evitar que a Gucci fosse à falência. A Patrícia, ela contou que quando ela descobriu que o Maurício tinha vendido as ações para esse grupo de investidores árabes, ela ficou muito brava. Ela disse: Eu fiquei tão brava que eu estava pronta para mandar ele embora. Só, para surpresa dela, ele já estava com as malas feitas, gente. Sim, Maurício pegou as coisinhas dele e, ó, vazou de casa e nunca mais voltou. Em 1990, o Maurício ele se reencontra com uma amiga das antigas. O nome dela é Paula Franchi e ela é uma designer de interiores. E eles engatam um romance. E assim, gente, não demorou muito pro Maurício ele pedir o divórcio para Patrícia. E ele também, dentro desse pedido de divórcio, ele pede para ela para que ela não use mais o sobrenome Gucci, afinal, é o sobrenome dele. E também porque o Maurício tinha a pretensão de casar com a Paola. Só que assim, gente, além de a Patrícia não aceitar o divórcio, ela também nunca deixou de usar o sobrenome Gucci. O processo de divórcio, ele vira assim, ele vira um caos, tá, menina? Ele vira um caos. Só que aí, em 1992, a Patrícia, ela descobre que ela tá com um tumor benigno no cérebro. E ela usa esse tumor de todas as maneiras possíveis e imagináveis para chantagear emocionalmente o Maurício. E aí, ela vai fazer uma cirurgia, ela faz a cirurgia para remoção desse tumor e ela descobre, depois que ela acorda da cirurgia, dá tudo certo, ela fica bem, ela descobre que o Maurício, ele foi até o hospital para saber como é que ela estava, mas ele não quis entrar no quarto. E ela até diz no documentário que eu assisti que foi ali que o amor dela acabou. Bem na verdade mesmo, falando bom português, a verdade mesmo é que a Patrícia, nesse momento da história, ela estava se sentindo humilhada, ela estava se sentindo trocada, e só a possibilidade, só de imaginar que ela teria que dividir a fortuna, a herança Gucci, com mais herdeiros, afinal o Maurício pretendia se casar em breve com a Paola, deixava ela assim, ó, fora de si. E aqui, nesse ponto da nossa história, a gente precisa conhecer mais um novo personagem, que é a Pina Auriema. A Pina Auriema era uma amiga da Patrícia, ou pelo menos ela pensava que era, e essa amiga, ela se diz uma vidente. É, menina babado. Ela lia cartas, tarô e também lia sua sorte na borra do café, sabe? Pois é, a Patrícia era muito próxima dela, mas Pina mesmo sempre foi assim muito claro que a Pina estava interessada somente no dinheiro da Patrícia. A Patrícia até era amizade, mas para a Pina não era não, era interesse aqui, ó, financeiro. E é justamente com a Pina, a amiga vidente, que o plano para matar o Maurício, ele ganha corpo, ele ganha forma. Que é a Pina que conhece as pessoas que vão vir a executar o Maurício Gucci. Só que assim, a Patrícia não escondeu de ninguém que ela queria o Maurício morto. Tanto que em um certo ponto, depois da cirurgia, com o casamento chegando mais próximo, ela saía literalmente nas ruas de Milão perguntando assim: quem é que tem coragem de matar o meu marido? Então, sim, ela estava procurando alguém para fazer o serviço sujo para ela. Eis que o dia 27 de março de 1995 chega. O Maurício, ele faz tudo normal, como ele faz todas as manhãs. Ele bota seu traje elegante, como um Gucci apenas saberia se vestir. Ele pega sua bicicleta e ele sai rumo ao seu escritório que fica na Via Palestro, em Milão, na Itália. E ele chega no escritório por volta de 8h30 da manhã. Quando ele chega,
na altura da escadaria em frente ao prédio de número 20, ele é assassinado a queima-roupa com 3 tiros, um no ombro, um nas costas e outro no rosto. Foi um crime brutal que chocou o mundo inteiro, gente. Afinal, a gente estava falando de um dos maiores herdeiros de um dos grandes impérios da moda. E isso atrai atenção por si só. Mas no início, ninguém estava desconfiando da Patrícia, não, gente. Até porque não faltavam, né, desavenças para o Maurício. Será que de repente teve algo a ver com a venda das ações do Maurício para esses investidores árabes? Ou será de repente que algum outro membro ali da família Gucci ressentido, porque eles tiveram vários problemas, né? Chegando até a prisão do tio Aldo por volta de 1986 por fraude fiscal. Ele sonegou impostos, então tinham vários problemas familiares e, portanto, várias desavenças. E aqui, gente, aqui que entra o babado. A polícia italiana ficou investigando o caso sem pistas nenhuma por 2 anos. Foi só em 1997, gente, que o delegado, o Filippo Nini, que era responsável pelo assassinato e pela investigação do assassinato do Maurizio Gucci, que ele recebe essa ligação anônima de um sujeito chamado Gabriele Carpanesi. Foi graças à denúncia desse sujeito que ele chegou até quem? Sim, até a Pina e os seus 3 cúmplices. 3 homens: Ivano Salvioni, Benedetto Seraulo e Horácio Cicala. E é aqui que a polícia orquestra todo um esquema para fazer com que eles confessassem o crime de alguma forma e, portanto, fossem presos e sentenciados de alguma forma, fossem a julgamento. Eles implantaram escutas escondidas em carros e fizeram vários encontros armados, e a polícia finalmente encontrou provas de que havia sido sim a Patrícia que encomendou o assassinato do Maurício com a ajuda da Pina. É até muito interessante porque num certo ponto do documentário que eu assisti, o Filippo Nini, que é o delegado, ele disse que quando eles foram bater na porta da Patrícia para prender ela, eles perguntaram assim: "Ah, a senhora sabe por que a senhora está sendo presa?" E ela só responde friamente assim: "Sim, pelo homicídio do meu marido." Só que assim, gente, apesar de o homicídio ter acontecido em 1995, foi só em 2001. Sim, gente, 6 anos depois. Se vocês acham que a justiça brasileira é lenta, é porque vocês não conheceram a justiça italiana, gente. Meu Deus, 2 anos para achar uma pista e 6 anos para julgar os sujeitos. Mas depois de 6 anos, os vereditos saíram. O Benedetto Seraulo, que foi o atirador, a pessoa que realmente matou o Maurizio Gucci, ele foi sentenciado a 28 anos de prisão. Ele já cumpriu a pena e já desfruta da liberdade. Afinal, né, gente, o crime foi em 1995. O Salvioni, que foi o Boca Grande, que acabou confessando ali para o Gabriele Carpanesi, que fez a denúncia para a polícia, ele foi um intermediário. Ele pegou 20 anos de cadeia. O Horácio Cicala, que era um garçom, era um cara um pouco mais velho, ele foi sentenciado a 26 anos de prisão, mas ele acabou morrendo enquanto cumpria a sua pena. Já a Pina Auriema, a amiga da Patrícia, foi sentenciada a 19 anos e meio. E a Patrícia Reggiani, que foi considerada aí a cabeça de todo esse homicídio, de todo esse assassinato, ela pegou 26 anos de prisão. Mas a Patrícia cumpriu 16 anos desses 26 aos quais ela foi sentenciada por bom comportamento e também porque ela era ré primária. Réu primária? Réu primária? Réu primária, eu acho que esse é o português correto. Me corrijam se eu estiver errado. E assim, gente, o que é mais bizarro nessa história toda é que na cadeia ela deu um jeito de viver a vida de luxo dela, tá bom? Porque assim,
Ela tinha dentistas, ela tinha cabeleireiros, ela tinha até um pet, ela tinha um furão que ela cuidava na cadeia. Ela tinha as plantas que ela cuidava. E até quando ela recebe a chance, em um certo ponto da sentença dela, da pena que ela estava cumprindo, chega um certo ponto que eles oferecem para ela o regime semiaberto. Ou seja, ela pode sair para trabalhar e à noite voltar para a cadeia. Isso é uma opção do próprio presidiário, ele que escolhe se ele quer o regime semiaberto ou não. E sabe o que ela falou? Eu não, eu nunca trabalhei na minha vida. Nunca trabalhou, não é agora que vai começar, entendeu? Hoje a Patrícia, ela desfruta de liberdade, ela é uma senhora de 75 anos. Eu até vou deixar aqui uma imagem, a última imagem que eu encontrei dela ainda desse ano, que ela está sendo cuidada por, acho que cuidadoras, enfermeiras. Aparentemente ela não está mais caminhando, ela está numa cadeira de rodas. E ela saiu da prisão, gente, em 2016. Ela segue afirmando que ele foi o grande amor da vida dela, até porque ela diz, e diz até hoje, que ela não pediu nada, não mandou ninguém matar o Maurício, que foi, na verdade, a Pina que fez tudo da vontade dela. Que a culpa de tudo isso é da Pina. Então a história do assassinato do Maurício Gucci, gente, ele não é só um crime passional. Essa é uma história de uma família que se destruiu por completo por causa de dinheiro. É também a história de, né, duas meninas, a Alessandra e a Alegra, que são hoje mulheres já feitas, que perderam o pai e a mãe muito cedo. Afinal, o pai faleceu, o pai foi assassinado e a mãe foi presa pelo assassinato do pai. E assim, a Patrícia, ela fala o tempo todo que o Maurício, ele foi o grande amor da vida dela. Eu falei isso antes para vocês, né? Que ele era o grande amor da vida dela, que ela nunca assinou o divórcio, que ela sempre foi a Lady Gucci, que ela é a senhora Gucci, que ela é Patrícia Gianni Gucci. Mas para mim, sendo bem sincera, dando minha opinião pessoal agora, ela nunca amou o Maurício. O que ela realmente amou nesse homem foi o prestígio que ele deu a ela. É, tudo que estar casada com ele proporcionava a ela. Os luxos, os prestígios, o respeito da sociedade. Então, assim, eu acho que essa mulher, ela preferiu ser assassina do que ser pobre de novo. Se a Patrícia Reggiani queria colocar o nome dela para a história, ela com certeza conseguiu. Então, assim, gente, o caso Gucci é um dos casos mais marcantes, tanto da moda quanto do crime do século XX. E eu quero saber de você, se você já conhecia essa história. ah, Escreve para mim ali embaixo nos comentários o que vocês acham de todo esse absurdo, de toda essa novela que é o caso Gucci. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas que gostam de true crime, ou que gostam da moda, ou que têm interesse em curiosidades históricas do mundo. Pois é, menina. E é nessa que eu me despeço de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!